E achei bem oportuno, né? Tanto o Dão quanto o Manuel colocarem algumas mensagens aí hoje, e me fez relembrar, né, o Pentecostes, né, a questão da descida do alto do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Que naquele momento ainda não eram dessa forma, né? Vamos colocar assim, né? Ou seja, foram revestidos de poder, e esse é o ponto que eu quero conversar com vocês aqui. Agora, antes, eu gostaria que vocês abrissem aí em Mateus, deixa eu ver se é Mateus mesmo, peraí. Mateus 19, 28. Posso ler? Pode ver. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Sempre, assim, sempre não. Eu nunca tinha percebido, né, uma palavrinha, um verbo, né, uma colocação aqui em Mateus 19, 28. Vocês conseguem perceber alguma palavra aí que chama a atenção de vocês nessa passagem? Falou sobre, eu creio que ele estava ali falando, né, conversando ali com os discípulos, né, e foi na passagem até do jovem rico. Então, naquele momento, ele estava falando que eu posso entender para nós hoje sobre assentar nos 12, estamos se referindo aos discípulos, aos apóstolos, né, para julgar Israel. Então, é o lugar comum dessa passagem aí, Ancião. Não é o que eu estou perguntando para vocês, não. É um pouquinho Regeneração. mais. Hein? Regeneração. Tiro certo, Paulo. Quando na regeneração, olha bem, o que é regenerar? É gerar de novo. Tá? O que significa? Era uma coisa que passou a não ser e agora estará sendo regenerada. Tá? E o que não, o que era, que perdeu, que passou a não ser e agora está sendo regenerado? O ser humano, né? Pelo sangue do Cordeiro, o revestimento, né, da incorruptibilidade de Cristo vai nos regenerar, né, a nossa corruptibilidade em incorruptibilidade de Cristo. E Adão era imortal, e ele perdeu essa condição. Pelo menos ele não tinha nenhuma promessa de morte, né, na vida dele. Né? Ele não tinha comido a árvore da vida ainda, né? Mas ele não tinha nenhuma sentença de morte, né? Até antes de pecar. Então, ali, o poder da morte ainda não atuava sobre ele. Então, ele não tinha, né, como diz, sobre a sua vida, o toque da morte, ou a marca da morte. Ele passou a ter depois que ele pecou. E, de novo, Mateus 19, 28, Jesus responde, né, quando eu, né, estiver sentado no trono, quando na regeneração, ou seja, esse é o processo, porque ele agora está sentado no trono. E depois da sua ressurreição, né, esse processo agora, pelo Espírito de Cristo, está sendo deflagrado sobre todos aqueles que creem e que estão realmente, né, largando mão de tudo para poder segui-lo.
né, que não é uma promessa somente para os apóstolos, né? Talvez a eles sejam dados a sentar no trono, conforme está escrito, para julgar as 12 tribos, né? Mas a regeneração é sobre todos, tá? E isso é condizente com uma outra passagem, que é justamente a passagem do nosso momento, né? Depois da Páscoa, né, vem Pentecostes, né, que é a segunda festa que Iave, né, ordena ao seu povo comemorar, né? Então, eu vou te pedir para vocês abrirem Tito 3, 5. Vou tentar ver se consigo ler aqui um pouquinho mais aqui. Vou pegar a partir do 3. Tito 3:3, tá? Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Pessoal, Cristo fala lá naquela passagem de Mateus, né, que quando ele estiver assentado no trono, né, quando da regeneração, ou seja, é um processo que está sendo deflagrado, né, foi deflagrado lá no início, né, quando ele ressuscitou, e é o tempo, né, porque logo após a sua morte e ressurreição, dali a 50 dias, houve, né, o revestimento, né, do Espírito Santo sobre todos eles lá. E aquilo foi justamente a capacitação divina para que eles pudessem sair ao mundo, né, e falando ousadamente aquilo que era para ser falado, agindo ousadamente naquilo que era para ser agido, né? E é exatamente esse mesmo poder que hoje está à disposição de todo aquele que crê, entende? Eu gostaria, assim, da gente estar, mais do que nunca, né, determinados, porque aqui está claro, olha bem, quem é que vai fazer o lavar regenerador? É o seu Espírito que habita em nós, tá? Agora, ele não vai fazer, ele já está fazendo há muito tempo. Agora, quando você inconscientemente recebe uma bênção tamanha que nem essa, né, é muito bom. Agora, quando você tem o discernimento claro do que é que está acontecendo em sua vida, não é muito bom, é excelente para mim, tá? Porque, como está escrito, né, você tem que pedir chuva em tempo de chuva, né, e aquilo que o Pai quiser, ele vai te dar. Então, já que é o tempo do Espírito Santo, então, mais do que nunca, peça e ele te dará, tá? Tenha essa consciência de que é o teu momento e ele vai te capacitar. Ele vai te preparar para toda boa obra, mais do que nunca. Ele já está te preparando, né? Mas você estava talvez inconsciente do grande momento que você está tendo na sua vida. Agora, de uma forma consciente,
comece, né, a se colocar diante do altar do Altíssimo, né, para que isso possa, de uma maneira em sua vida, ser intensificado, tá? E como eu falei, eu quero falar pouquinho hoje. Então, eu declaro bênçãos, tá, do Espírito Santo de El Elyon na vida de cada um de nós, na vida das nossas famílias, na vida dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. Declaro o Espírito Santo sobre o Adriano nesse momento de felicidade da vida dele aí, sobre a sua família, Adriano, sobre a família de cada um aqui que está me escutando, tá? Desce sobre nós o poder do Altíssimo, desce sobre nós o poder de Cristo Jesus, desce sobre nós o Espírito Santo como essa entidade, nos preparando, nos renovando, nos lavando, nos purificando e nos preparando para toda boa obra em Cristo Jesus. Você que está me escutando aqui é eficaz. Você que está me escutando aqui é determinado para ser a expressão exata do amor de Cristo sobre a face da terra. A criação geme pela tua manifestação. E você tem o sentido das coisas. Você sabe certinho o que é que está acontecendo com você e você se vê e se lança desse contexto divino. Amém. Amém. É isso, Amém. meus queridos. Amém.